Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos continuando os nossos estudos da Lei de Improbidade Administrativa, lei que foi atualizada recentemente, em 2021. Nós tivemos a Lei 14.230, trazendo uma série de alterações para a lei. E hoje nós vamos falar sobre o extenso artigo 17, que trata sobre a ação de improbidade. São 20 e tantos parágrafos, a gente precisa ter um pouco mais de atenção para esse artigo. É um dos mais importantes, um dos mais cobrados, que serão mais cobrados em prova, tá bom? Então, sem mais delongas, antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal também. Vamos ao artigo 17. Ele começa dizendo o seguinte, que a ação para a aplicação das sanções de que trata esta lei de improbidade, ela vai ser proposta pelo Ministério Público. Esse é o primeiro ponto importante para nós. Então, quem propõe a ação é o Ministério Público. E ela vai seguir o procedimento comum previsto no CPC. Tá bom? Então, duas informações relevantes. Quem propõe a ação é o Ministério Público, segue o procedimento comum do CPC. Só dizer para vocês que, professor, mas por que às vezes você pula parágrafos? Não é que eu pulo parágrafos, é porque eles foram revogados. Então vocês vão perceber que agora eu vou direto para o parágrafo 4A. Os outros foram todos revogados pela Lei 14.230, tá bom? Então avançando, o parágrafo 4A diz que a ação deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Então, duas informações também importantes. Onde que é feita a propositura da ação? Foro do local onde ocorre o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Parágrafo 5º. A propositura da ação prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que têm a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Então, se tem a mesma causa de pedir, o mesmo objeto, previne a competência do juízo para todas as ações futuras. Certo? O que deve conter nessa petição inicial? O que deve observar? Deve individualizar a conduta do réu, apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência dos atos de improbidade, lesão ao erário, enriquecimento ilícito, atentar contra os princípios, autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. O que mais? Será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado, ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Então, estou dizendo para vocês aqui o que deve constar nessa petição inicial. Importante, hein? Parágrafo 6º-A. O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias nos termos dos artigos 294 ao 310 do CPC, que fala justamente sobre o tema de tutelas. Então, o Ministério Público, se houver uma questão que questionar de você, é o seguinte: é possível requisição de tutelas provisórias no âmbito de ações de improbidade administrativa? A resposta será sim, claro que sim. O Ministério Público pode requerer essas tutelas, ok? Parágrafo 6º-B. A petição inicial será rejeitada, vamos usar o marca-texto aqui, nos casos do artigo 330 do CPC, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos 1º e 2º do parágrafo 6º desse artigo. Parágrafo 6º, só lembrando, são esses que nós mencionamos. 1º e 2º, se não preencher esses requisitos, vai ter uma rejeição da petição inicial, inclusive no artigo 330 do CPC. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas o que diz esse artigo 330 do CPC? O artigo 330 do CPC, ele versará sobre o tema
que contém o que deve conter uma petição inicial, quais são os motivos em que ela será indeferida. Se ela for inepta, se a parte for manifestamente ilegítima, se o autor carecer de interesse processual, casos, então, de indeferimento da petição. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos, para que conteste a petição no prazo comum de 30 dias, iniciado o prazo na forma do artigo 231 do CPC. Então, prazo para contestação, nós estamos acostumados com o prazo do CPC de 15 dias. Só que na ação de improbidade, esse prazo ele é de 30 dias. Tomem cuidado, ok? Bom, da decisão que rejeitar as questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de instrumento. Será que isso vai cair em prova, hein? Demais, né? Então, da decisão que rejeita questões preliminares, cabe agravo de instrumento. Certo? Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por um prazo não superior a 90 dias. Será que isso também vai cair em prova? Vai despencar, né? Então é possível requerer ao juiz interrupção do prazo, lembrando que a interrupção, quando volta do zero, o prazo, mas só que é pelo prazo superior não superior a 90 dias. Não pode ultrapassar isso, tá? Para resolver isso por meio de uma solução consensual. Oferecida a contestação, ouvido o autor, o juiz procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade. Poderá desmembrar o litisconsórcio com vistas a otimizar a instrução processual. Então, aqui é o que pode fazer o juiz quando há o oferecimento da contestação. Tá bom? Bem, parágrafo 10c. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade. Enriquecimento ilícito, lesão ao erário, atenta contra os princípios da administração, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Tá? Para cada ato de improbidade, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei. Então, há um ato de improbidade, eu preciso indicar qual o tipo que está previsto na lesão, no enriquecimento ilícito, na lesão ao erário, nos atos que atentam aos princípios da administração. Preciso, então, indicar apenas um tipo. Proferida a decisão, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Tá? Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade que condenar o requerido por um tipo diverso daquele definido na petição. Estava na petição, condenou por um tipo diverso. É nula a decisão. Condenou o requerido sem a produção de provas por ele tempestivamente especificadas. Também é caso de nulidade da decisão. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Isso pode ser feito, então, em qualquer momento do processo. Mas em qual situação? Verificou ali uma inexistência do ato de improbidade. Tá bom? Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. Então, é possível, sem prejuízo da citação dos réus. Se a imputação envolver a desconsideração de pessoa jurídica, a gente observa as regrinhas que estão no CPC sobre este tema. Tá? A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas, sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes, poderá, em decisão motivada, converter, olha só que legal, converter a ação de improbidade em ação civil pública. O examinador vai te cobrar isso.
É possível converter uma ação de improbidade em ação civil pública? Com certeza sim, tá? Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, cabe agravo de instrumento. Marquem com asterisco, isso aqui também é importante. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação e a sua recusa ou seu silêncio não implicarão confissão. Vamos marcar aqui com marca-texto? A sua recusa ou silêncio não implica confissão. Tá bom? Bom, não se aplicam na ação de improbidade administrativa. Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia, imposição de ônus da prova ao réu, ajuizamento de mais de uma ação de improbidade pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de atribuições entre membros de ministérios públicos distintos. Isso aqui é importante também. Quem resolve esses conflitos é o Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito, tá bom? A assessoria jurídica que emitiu parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder uma ação por improbidade, até que a decisão transite em julgado, tá? Das decisões interlocutórias, cabe agravo de instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. Em nenhum momento você viu aqui que é possível apelação nas improbidades, nos atos de improbidade, nas decisões. Tudo agravo de instrumento, não tem como errar isso não, tá bom? Esse então foi o artigo número 17. A gente vai continuar, estamos quase finalizando a lei de improbidade. Continue conosco, até mais.